não só você mãe, mas você pai, você convidado, você membro desta igreja, você que está na expectativa de ouvir Deus falar, de ouvir Deus ministrar na sua vida. E eu queria, querido, compartilhar aquilo que, ao chegar aqui, o Senhor foi falando ao meu coração. Não procurei fazer nenhum estudo muito específico, até para que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade para falar aos nossos corações. Um dia como esse, onde muitas das vezes algumas coisas acontecem conosco, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. E o texto que nos foi aqui de apreço, através dessa peça teatral, nos fala de uma decisão. Nos fala que um homem tem que tomar uma decisão, e este homem era o rei Salomão. Mas eu queria que a gente pudesse entender um pouquinho esse contexto histórico, pudesse entender o que cercava a vida de Salomão, o que proporcionou a Salomão ser o rei de Israel. A Bíblia, ela vai narrar, neste primeiro livro de Reis, a história dos reis de Israel. É bem verdade, querido, que o que antecede a Salomão não é nada mais, nada menos do que o rei Davi. Um homem, segundo a Bíblia vai dizer, que é um homem segundo o coração de Deus. Salomão vai suceder nada mais, nada menos do que a esse homem, a esse ícone, a essa referência. A gente vai ver tanto o primeiro livro de Samuel, como o segundo livro de Samuel, narrar as histórias de Davi. A história de Davi, ela tem um quê de revelação. O chamado de Davi não é um chamado normal, tanto que o profeta Samuel, quando vai a Belém, assim ungir um rei, é um cenário diferente, é um cenário especial. A Bíblia diz que os 6 primeiros filhos de Jessé adentram na sala, e Samuel não sente a confirmação no seu íntimo, no seu interior. Bem sabemos que a história narra que Samuel vai perguntar para o patriarca, para o pai daquela casa, chamado Jessé: acabaram-se os seus filhos, acabaram-se os mancebos, e Jessé vai lembrar que havia ainda um trabalhando, havia ainda um, assim, executando o mandato do pai. A Bíblia diz que Samuel diz: ninguém vai se assentar na mesa, ninguém vai almoçar, ninguém vai beber nada, enquanto este mancebo, enquanto este moço não chegar nesta casa. A gente vai ver que a história de Davi é uma história diferente. Por quê? Porque Davi é um adorador diferente. Davi, ele é tão diferente que ele vai compor músicas, canções de adoração que vão chamar a atenção de Deus. O que me chama a atenção é que nesse primeiro livro dos reis, a Bíblia vai narrar no primeiro capítulo desse livro exatamente sobre a velhice de Davi. A Bíblia vai falar no capítulo 1 que Davi está velho, que ali o seu momento de rei está terminando. E aí Davi tem inúmeros filhos e precisa de um sucessor. E no capítulo 1, a Bíblia vai falar que o seu filho, com o qual ele teve com Betseba, Deus vai ordenar que Davi pudesse constituir Salomão como o sucessor dele no reinado de Israel. O capítulo 1 vai fazer com que Davi venha chamar o sacerdote Zadok e o profeta Natã, para que pudessem derramar o azeite sobre a cabeça de Salomão. Olhando para o parâmetro do azeite, a gente precisa entender que o azeite, ao ser derramado, ele tem uma função, que vão trazer 3 grandes significados na vida de um homem. Qual? O primeiro, o azeite, ele vai servir para que eu e você possa ser aquilo que nós nunca seríamos. Segundo, o azeite vai ter a função para fazer nós termos aquilo que nós nunca teríamos. E a terceira função do azeite será a seguinte: que nós deveremos chegar aonde nós nunca chegaríamos. E o azeite tinha esse propósito de fazer a pessoa ser, de fazer a pessoa ter e de fazer a pessoa chegar. Quando nós vamos olhar para a história de Salomão,
nós vamos ficar impactados, porque no capítulo 1, Davi vai assim chamar o sacerdote e vai chamar o profeta para ungir Salomão como o sucessor do seu reinado. No capítulo 2 desse primeiro livro dos reis, a Bíblia vai dizer que Davi vai chamar agora Salomão para um particular. Davi vai convidar Salomão para se assentar e instruir a Salomão a respeito das coisas que vão assim cercar a sua vida. O que me chama a atenção, amado, é que quando Davi ele vai iniciar o diálogo com Salomão, Davi não vai passar a mão na cabeça de Salomão. Davi, querido, não vai mexer no emocional de Salomão. Davi, querido, não vai fazer nada mais, nada menos do que olhar nos olhos de Salomão e confrontar Salomão naquilo que Salomão precisaria entender a partir daquele momento. Salomão não estava indo ali por uma questão de vaidade, mas por uma questão de chamado. A Bíblia vai dizer no capítulo 2, depois se você quiser acompanhar em casa, a primeira palavra que Davi vai direcionar para Salomão é a seguinte: Salomão, seja homem. Porque Davi vai entender que para assumir o reinado precisa ser homem, precisa honrar a palavra, precisa, querido, ter caráter para dar continuidade naquilo que Deus havia escolhido Salomão. A Bíblia agora vai dizer que Davi, depois de dizer para Salomão, Salomão, seja homem, a Bíblia vai dizer que Davi vai virar para Salomão e diz o seguinte: Salomão, seja fiel a Deus. Salomão, entenda uma coisa, guarde a observância do Senhor. Salomão, guarde os estatutos do Senhor, porque Salomão, entenda uma coisa: se você for fiel, Deus continuará sendo fiel. Salomão, se você for infiel, Deus continuará também sendo fiel, porque acima, querido Salomão, de tudo, Deus, Ele é justiça. Eu começo a entender que Davi vai rasgando, vai descortinando tudo e explicando para Salomão o que seria um rei com comando, com poderio. E o que me chama a atenção, querido, é que depois de Davi ter esse particular com Salomão, a história vai narrar e a história vai dizer que Davi está velho e Davi, ele morre. Agora Salomão se depara com seus conflitos. Salomão se depara com as suas crises de inferioridade, porque Salomão tinha irmãos possivelmente mais capacitados, porque quando nós vamos chegar, querido, no capítulo 3, Salomão, ele vai ter um particular com Deus, e nesse particular com Deus, a Bíblia vai dizer que Salomão coloca para Deus todas as suas inferioridades. Salomão coloca para Deus todos os seus complexos. Salomão diz: eu não sei entrar, Senhor, eu também não sei sair. Senhor, eu não sei falar, como também não sei me calar. Senhor, em outras palavras, se o Senhor não for comigo neste negócio, tudo vai ser em vão. Senhor, se o Senhor não estiver comigo nessa jornada, tudo vai ser em vão. Senhor, se o Senhor não me capacitar para esse empreendimento, eu vou ser consumido. Agora a Bíblia vai dizer, querido, no capítulo 3, que Deus vai ter um particular com Salomão. Salomão convida Deus para participar de um diálogo. E uma coisa impactante é quando Deus te chama, é para um particular. Agora não é Salomão que está chamando Deus para um particular, é Deus que está chamando Salomão para um particular. Como eu entendo, querido, que nessa noite Deus vai chamar muita gente aqui para um particular. Deus vai chamar muita gente aqui para decisões. Deus vai chamar muitas pessoas aqui para, no momento de luta e de adversidade, uma unção sobrenatural vir sobre você e você saber se posicionar. A Bíblia vai dizer que quando Deus ele vai falar, Salomão começa a se tremer. A Bíblia vai narrar que agora Deus ouve a oração de Salomão. E Deus fala assim para Salomão: Salomão, gostei da tua oração. A tua oração mexeu com o meu coração. A tua oração moveu os céus e a terra. Faça-me um pedido, Salomão, e eu vou te conceder aquilo que você quiser. Pare para pensar, isso é muito forte. Se nesta noite você tivesse uma oportunidade
de fazer um pedido. Qual pedido que você faria para o Senhor nessa noite? Qual é o pedido que está dentro do teu coração? E abandone a hipocrisia. Abandone, querido, aquilo que enfeita. Mas seja sincero diante de Deus. Lógico, olhando para a história de Salomão, todo mundo vai dizer: quero sabedoria. Eu quero entendimento. Mas no nosso cotidiano, querido, no nosso dia a dia, é como se nós pegássemos naqueles desenhos animados e esfregasse a lâmpada, e a lâmpada saísse a fumaça e saísse de dentro da lâmpada o gênio. E aí o gênio diz: faça-me 3 pedidos. Qualquer um de nós, amados, acreditando na história de Walt Disney, que acreditando nas histórias que o mundo conta, nós faríamos inúmeros pedidos. Mas faça um pedido para Deus nessa noite. Tem a oportunidade de fazer um pedido para Deus nessa noite. Deus se apresenta para Salomão e fala para Salomão: Salomão, pode me pedir o que quiser. Eu sou o dono do ouro e da prata. Pode me pedir, Salomão. Salomão, querido, não respondeu na mesma hora. Parou, pensou e declarou: Senhor, eu já sei o que é que eu vou pedir. Então peça, Salomão. Senhor, diante dos meus irmãos, eu sou o menor. Absalão é o mais bonito, ou foi o mais bonito. Eu tenho outros irmãos que são muito mais capacitados do que eu. Eu não sou louco de pedir ouro nem prata, porque eles vão me matar. Faça o seguinte, Senhor: eu vou suceder um homem que é comparado ao homem segundo o teu coração. Me conceda entendimento, me conceda sabedoria, que para mim já é o suficiente para que eu possa ser referência para esse povo, para que eu possa julgar a causa do teu povo. A Bíblia vai dizer, querido, que Deus se agrada do pedido de Salomão. E aí a Bíblia vai dizer que Deus vai direcionar a voz mais uma vez para Salomão. A Bíblia vai dizer que Deus vai chegar e vai falar: Salomão, porque tu não me pedistes honra, porque tu não me pedistes riqueza, eu te concedo sabedoria, conhecimento e tudo o que vier a te prosperar. A Bíblia vai dizer que a história de Salomão muda, que a história de Salomão, querido, ela é impactada por causa de experiências. Sabe, querido, o que eu começo a aprender aqui é que quando eu e você temos que entrar na presença de Deus, temos que entrar com propósito. Salomão, querido, começou a entender que para entrar na presença de Deus tem que ter propósito. Eu não posso entrar na presença de Deus simplesmente por entrar. Eu tenho que entrar na presença de Deus querendo novas experiências, querendo acima de tudo ouvir a voz dele, querendo acima de tudo, querido, ter uma intimidade com ele. Sabe, querido, quando eu olho para a minha geração, é uma geração bonita, é uma geração atlética, mas uma geração sem propósito. É uma geração, querido, que não atrai a presença de Deus. Atrai a presença do irmão da direita, atrai a presença do irmão da esquerda, mas se esquece que o único que pode mudar a história é o Deus Todo-Poderoso. O que eu preciso, querido, nessa noite, sacudir você, para que você possa entender: chega de religiosidade, porque religiosidade não salva ninguém, igreja. Porque os nossos cultos estão lotados, mas de religiosos. Poucas são as pessoas que entram na presença de Deus como Salomão. Senhor, eu quero ter um particular contigo. Senhor, eu não quero continuar essa história sozinho, porque o meu pai construiu uma história, mas eu é que tenho que construir história. Entenda uma coisa, querido: Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus tem filhos. E cada um, querido, tem que construir história. Cada um tem que buscar suas experiências. Cada um, querido, tem que buscar a presença de Deus para a sua vida. Sabe por quê, querido? Porque avivamento, porque presença de Deus, porque unção de Deus é o que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Pastor, eu conheço a palavra. O jovem rico conhecia a palavra. E a Bíblia vai dizer, querido, que ele não foi salvo. Então conhecer a palavra não representa nada. Me perdoa. Me perdoa. Pastor, eu tenho dinheiro, pastor. O jovem rico tinha dinheiro, mas também não conseguiu salvação.
O que consegue salvação, sabe o que é, querido? É se humilhar na presença de Deus e é dizer que não é nada e que não é ninguém. Nós estamos vivendo, querido, uma época de crises. Qual crise? Financeira? Não. Crise de identidade. Precisamos de pessoas como Davi, como Salomão, como Daniel, como José. Pessoas que sejam referências, irmãos. Agora a história vai dizer que Salomão ele vai assumir o reinado. Que Salomão ele vai tomar posse daquilo que Deus declarou para ele. Agora a história vai dizer que Salomão está nesse cenário que nós aqui ouvimos. Julgar. E às vezes o julgar, você não vai agradar a todos. Você vai agradar uns e vai desagradar outros. E a gente vai entender e aprender que a vida ela é cercada de decisões. E as decisões que nós tomamos hoje é que vai representar o nosso futuro. Os vínculos de amizade que nós temos hoje é que vai nos fazer quem seremos amanhã. E isso é muito forte. Se você, querido, se associa a pessoas que não querem crescimento, você não vai crescer. Mas se você se associa a pessoas sedentas de Deus, pessoas comprometidas com Deus, você pode ter certeza que amanhã você vai ser uma dessas. Uma pessoa capacitada por Deus, cheia de Deus e direcionada por Deus. Agora a Bíblia vai dizer, querido, que duas mulheres estão com uma causa para ser julgada pelo rei. Para a gente entender esse contexto, a gente precisa entender que a sociedade, ela não aceitava a mãe solteira. Mãe solteira, mãe que não tinha um comprometimento com princípios e com os valores de casa, elas eram excluídas da sociedade. Em outras palavras, essas mulheres, elas eram prostitutas. Tiveram filhos e moravam sozinhas, não tinha pai. Não tinham histórias. E o que me chama a atenção é que a sociedade já tinha desprezado elas. O que me chama a atenção, querido, que Deus, Ele não vai olhar para as aparências dessas mulheres. Deus vai conceder a elas uma oportunidade de estar diante do rei. As suas causas vão ser julgadas. O que me chama a atenção é que diante desse cenário eu consigo tirar várias aplicações. A primeira é que elas eram desamparadas, que elas eram descriminalizadas pela sociedade, mas elas se apresentaram diante do rei. Eu não sei, querido, a tua causa, eu não sei a tua dor, a tua dificuldade, eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei se você tem, querido, sido desamparado, se você tem sido injustiçado, mas eu sei de uma coisa. Qual, pastor? Eu estou diante do rei. Eu sei de uma coisa, querido, você está diante do rei. Eu sei de uma coisa, mãe, nesta noite, você está diante do rei. A segunda coisa que eu vejo que podemos aplicar é que uma das mulheres estava vivendo a verdade, e uma das outras mulheres estava vivendo de aparência. Quando eu pego, querido, a minha geração, eu vou ter que compreender isso. Eu vou compreender que tem parte da minha geração que está vivendo a verdade, que está vivendo, querido, a volta de Cristo, que está vivendo, querido, um momento único de reparar o altar, que está vivendo, querido, um momento único de se consertar. Agora, querido, quando eu vou olhar para outra mãe, eu vou ter que ver, querido, que há um grupo que estão procurando viver na aparência, que estão quebrado, está pior do que arroz de terceira, está moído, mas, querido, não tem coragem de admitir que está fraco, que está caído. Hoje a minha geração, sabe o que acontece, irmãos? Ela vive em meio ao holofote, ela vive, querido, ao meio do aplauso, ela vive em meio do glamour, e precisamos entender, querido, que, aleluia, louvado seja Deus, que a aparência não leva ninguém a não ser para o buraco. A mulher, ela vai falar: sou eu a mãe, meu rei. Aparência, irmãos, aparência.
aparência. O que nós mais temos visto aí nessa caminhada são pessoas vivendo de aparência. Quando a gente vai fazer, querido, uma retrospectiva, e eu não preciso chegar a dezembro, gente, eu tenho que olhar para hoje, eu tenho que avaliar minha vida hoje, porque se Jesus voltar hoje e julgar minha causa, eu estou correndo um sério risco de não ser salvo. Eu estou correndo um sério risco. Se Jesus julgar causas hoje aqui, tem pessoas que estão correndo um sério risco de não alcançar a salvação. Eu preciso, gente, despertar isso em nossas vidas. Porque se a gente faz uma retrospectiva, a gente olha a nossa vida, de como eu era, de como eu me doava, de como eu buscava a presença de Deus. Aí hoje não preciso de tanta aleluia, eu não preciso de tanta glória a Deus. Para que tudo isso? Ei, querido, é melhor ter tudo isso, da glória, da aleluia, mas ter o nome escrito no livro da vida, do que ficar calado e estar caminhando a passos largos para o inferno. A gente tem que se despertar, igreja, porque a nossa geração está vivendo de aparência, irmãos. Igreja é chamados para fora. A gente está querendo ser igreja aqui dentro, mas igreja não é para ser aqui dentro, é para ser lá fora. O problema, irmãos, é que a aparência está tão cruel que a gente não consegue nem mais ouvir o irmão. A gente não consegue nem mais compartilhar o irmão, compartilhar as bênçãos, compartilhar as derrotas, compartilhar os fracassos. Não conseguimos, irmãos. A coisa está tão cruel que nós estamos vivendo uma falsa aparência. O evangelho, querido, há 20 a 25 anos atrás, e quem tem essa caminhada vai entender muito bem disso, irmãos. Era um evangelho que não tinha holofote. Era um evangelho que os ministros e pregadores não sabiam nem se direcionar com a língua portuguesa. Mas quando esses homens, eles abriam a boca, irmãos, eram pessoas que tinham intimidade com Deus, eram pessoas que sabiam se expressar, eram pessoas que sabiam, querido, o que estavam falando. Hoje, querido, a gente tem toda a condição de informática, temos todas as informações, mas nós não conseguimos, amados, atrair a presença de Deus como essas pessoas atraíam. Tem alguma coisa de errado, irmãos. Tem alguma coisa de errado, porque a igreja cheia, isso não representa nada. O que nós precisamos é que o crescimento, ele não tem que estar focado em paredes, mas o crescimento, ele tem que estar dentro, é do nosso íntimo, é dentro do nosso coração, igreja. Porque temos que tomar decisões. Temos que tomar decisões. E a vida, querido, ela é muito cruel. A vida nem sempre nos garante uma segunda oportunidade. É por isso que todas as vezes que eu adentro na presença do Senhor, eu procuro, querido, fazer com intensidade. Eu procuro fazer o meu melhor. Eu procuro doar o meu máximo. Sabe por quê? Porque eu não sei nem se amanhã eu vou amanhecer vivo. Mas uma coisa eu sei, querido, eu não vou errar por omissão. Eu vou errar, pode ser por excesso, mas eu não vou omitir. Nós temos uma igreja omissa. A igreja do Senhor Jesus nesse tempo, ela tem estado omissa. E o pior, irmãos, que depois isso explode na sua casa, explode dentro da igreja. Somos nós, querido, que temos que atrair essa glória, que temos que atrair essa unção e levar conosco, querido, e jogar dentro do nosso lar uma bomba de explosão de unção. Porque, querido, fazendo isso, se houver um mal, se houver um demônio, esse demônio, ele tem que ser banido. A gente não pode ficar passando a mão na cabeça do diabo, irmãos. A gente tem que atuar, a gente tem que travar batalhas. Eu me alegro, irmãos, de conversar com pessoas que têm compromisso com Deus. Pessoas que falam assim: pastor, estou numa campanha de oração. Pastor, estou subindo um monte e estou descendo um monte porque eu estou numa campanha de oração. Porque hoje é mais fácil, irmãos, pegar e abandonar o problema e procurar uma outra causa, porque não querem pagar preço. A geração que nos antecedeu, era uma geração que tinha compromisso.
que quando dobrava o joelho para orar, não queria saber a hora que iria terminar. A geração que nos antecedeu era uma geração que queria ouvir Deus falar. Salomão está tentando fazer isso, irmãos, porque a geração que antecedeu a ele era uma geração diferente, era uma geração de adoradora, e Salomão não queria ser uma geração que impossibilitasse o agir de Deus. A gente não tem que se alegrar, querido, simplesmente por coisas pequenas. A gente tem que se alegrar a todos os momentos. Quando eu vou olhar, querido, para a história que nós acabamos de observar, eu vou ver que são pessoas que estão vivendo de aparência. Eu vou ver que são pessoas que estão diante da presença do rei. E eu vou ver, querido, que o rei vai chamar elas para uma audiência. Você tem noção, irmãos, do que representa isso? O rei chamar para uma audiência. Você está no fórum, e quem é advogado sabe. Você entra lá, foi marcada a sua audiência para o dia, coloca tal hora. Mas se no decorrer da audiência, a audiência que te antecede, ela demorar, você vai ficando lá. Mas há um alívio, que quando lá sai naquela caixinha de lá de fora, caixinha de som, e chama o nome, entra fulano de tal, você se alegra, dá um frio na barriga. E aí, querido, a gente vai ser julgado por um homem. A nossa causa vai ser julgada por um homem. Aqui a Bíblia está dizendo que a causa dessas mulheres vai ser julgadas pelo rei. Quando eu vou ver, querido, essa questão do julgamento pelo rei, o que alegra no meu coração é que um dia, querido, nós vamos ser julgados pelo Rei dos Reis. Eu não preciso me justificar. Eu não preciso, querido, tentar trazer resposta que possa confortar o teu íntimo e o teu coração. Sabe por quê? Porque o justo juiz, ele é quem vai julgar a minha causa. É ele que vai trazer toda a verdade que está em oculta. Sabe, querido, o que eu aprendo é que o rei, ele vai me chamar para a sua presença e vai julgar a minha causa. Independente da minha dor, independente da minha dificuldade, ele vai julgar a minha causa. Às vezes a gente pensa, irmãos, que a gente está só. Às vezes a gente pensa que o olhar de Deus não está nos contemplando. E o que Deus fala conosco nesta noite é que Ele está contemplando tudo o que nós estamos passando. Mesmo quando tudo te diz que não, a voz do Senhor vai te encorajar a prosseguir. Mesmo quando todas as situações estão, querido, aparentemente dando errado, o placar está adverso, estamos perdendo, mas entenda uma coisa, a gente, igreja, tem que aprender a perder. O problema é que nós estamos sendo uma igreja triunfante, só queremos triunfar, só queremos vencer, e não é assim, irmãos. Deus trabalha nas nossas percas. Naquilo que nós vamos perdendo, Deus vai trabalhando. Naquilo que nós vamos perdendo, Deus vai tratando. Naquilo que nós estamos perdendo, Deus está dizendo: olha, aguenta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Aguenta só mais um pouquinho. O que eu aprendo também com esse texto, igreja, é que o rei, ele vai ouvir o nosso relato. O rei vai ouvir o nosso relato. O rei, ele dá oportunidade para cada uma das mães expressar o seu relato. Cada uma das mães vai ter que expressar o seu relato. Daqui a alguns minutos nós já vamos começar, querido, a expressar o nosso relato. Senhor, eu estou hoje aqui, Senhor. De repente você, mãe, você vai ter toda aí a liberdade. Senhor, eu estou hoje aqui. Eu não recebi um abraço, eu não recebi um aperto de mão, eu não recebi uma mensagem, eu não recebi nada, Senhor. E aí só o fato de você abrir o seu coração e expressar o seu relato para Ele, Ele já vem, querido,
colhendo as suas lágrimas, Ele já vem trazendo consolo, Ele já vem trazendo amparo, Ele já vem trazendo refrigério, Ele já vem, querido, trazendo renovo, Ele já vem trazendo encorajamento, Ele já vem trazendo unção, Ele já vem trazendo cura interior, Ele já vem trazendo, querido, amparo. Só que a gente tem que expressar, irmãos. Somos nós os únicos culpados pelo nosso insucesso. Somos nós os únicos culpados pelos nossos fracassos. O problema, irmãos, é que a gente procura colocar a culpa dos nossos insucessos, dos nossos fracassos, em outras pessoas. E como nós aprendemos ontem, com a psique, é isso. É assim que funciona a psique, irmãos. É assim que funciona o nosso psicológico. É mais fácil eu tirar a culpa que é minha e colocar na outra, porque foi isso que a mãe fez. Foi isso que a mãe fez. Ela matou a criança. Lógico que não foi proposital, mas aí ela pegou e tentou colocar a culpa na outra mãe. É mais fácil, irmãos. O que tem gente aqui, querido, com complexos, e ao invés de assumir, eu sou o problemático, eu sou a problemática, sou eu que preciso de reparo, sou eu que preciso de conserto. Não, irmãos, é mais fácil colocar no outro. Não traz dor, não traz sacrifício. E nós temos crescido assim, irmãos, com esses dogmas. Mas chega, meus irmãos, chega, porque o Senhor está dando uma oportunidade para nós aqui, para que nós, querido, possamos expressar os nossos relatos. Sabe, querido, que eu aprendo também que Deus, Ele é justiça. Deus é amor, pastor? É amor, mas Ele é a justiça. O problema, irmãos, é que a semente que nós estamos colhendo hoje, a gente não tem olhado a semente que a gente tem lançado ontem. A semente que a gente tem lançado hoje é a que a gente vai colher amanhã, irmãos. A lei da semeadura é muito clara: aquilo que eu planto, eu colho. O problema é que a gente quer colher hoje, só que a gente esquece que as sementes que nós lançamos ontem foram sementes ruins. Foram sementes que foram lançadas no solo rochoso, e veio o sol e queimou. A semente não foi lançada numa boa terra. A partir, querido, desses momentos que nós estamos aprendendo a lançar sementes em terra boa, que vai dar frutos a 60 e a 100 por um. E é dessa forma que nós temos que ver a justiça de Deus. Porque Deus, querido, Ele não é injusto. Mas pastor, você não conhece a minha vida. É verdade, mas Deus conhece a sua vida. E eu procuro muitas das vezes fazer uma avaliação dessa forma. Como? Eu olho para o meu problema, e eu olho para Deus, e eu faço a seguinte avaliação: ou eu estou certo e Deus está errado, ou Deus está certo e eu estou errado. E como eu sei que Deus nunca erra, que Deus nunca falha, que Deus nunca chega atrasado, é melhor eu reparar o meu altar, e é melhor eu me consertar diante dele, do que ficar perdendo tempo, irmãos. Tenho vergonha nenhuma de falar dessa maneira. Minha mãe, querido, tinha mais de 15 anos dentro da igreja, mas vivia uma vida totalmente errada fora da igreja. E isso não mudava a história dela. Por quê? Porque atitude. Temos que tomar decisões, irmãos. Temos que tomar decisões. Eu vejo pessoas que chegam e falam assim: pastor, estou fraco, mas não reagem diante da fraqueza dela. Pastor, eu estou querendo sair da igreja, mas não reage contra aquele desejo de sair da igreja. Até porque a igreja não vai poder salvar ninguém, querido. O que nós precisamos entender: estar na igreja é uma coisa, agora estar na presença de Deus é outra coisa. É outra coisa. Pastor, eu estou na igreja, amém, todos nós estamos na igreja. Agora, na presença de Deus é outra coisa, irmãos. O que vai marcar a história de Salomão é uma unção que vai mudar o quadro. É uma unção que vai mudar, querido, internamente as ações de Salomão. Salomão é um homem tímido. Salomão é um homem cheio de crises. Salomão é um homem cheio de complexos, mas tem uma unção que vai descer sobre a vida dele.
E essa unção é que vai mudar todo o curso da história de Salomão. A história que nós vimos aqui, ela vai correr em todo o território terrestre. Todo mundo vai saber. A Bíblia diz, querido, que através dessa história, multidões, nações vinham até Salomão para conhecer Salomão por causa desse julgamento. Eu tenho certeza, querido, que se você buscar esta unção de Deus nesta noite, Deus pode mudar, querido, tudo aquilo que o inimigo forjou, tudo aquilo que o inimigo tramou para a tua vida. Sabe por quê? Porque é a unção que faz a diferença. Eu sei, querido, que isso não é para todos, não é para muitos, são para aqueles que desejam mudar histórias. Eu sei que Deus pode mudar a sua história, jovem. Eu sei que tem pessoas aqui que se sentem as menores, das menores, mas que quando a unção vem, querido, Deus muda comportamento, Deus muda tudo aquilo que possa, assim você entender. Deus trabalha no teu caráter. Trabalha, gente, trabalha. Chega de ficar assim, não, meu caráter é assim, a minha natureza é assim. Ei, você não é crente, Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim. Mas eu quero te dizer, se você não reparar o teu altar, infelizmente, gostando você ou não, vai para o inferno assim. Porque tem que mudar. Mas não é mudar por causa da minha palavra, é por causa da palavra de Deus. Eu só conheço 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, aleluia, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Eu não conheço o evangelho de Antônio, nem o evangelho de Luciano, nem o evangelho de Jota. Eu conheço os 4 evangelhos de Jesus. Não tem o teu evangelho. Não adianta você me olhar, porque não vai acontecer nada. É você, querido, que pode mudar o curso da sua vida. É você que pode mudar a história. Mas pastor, tem muita coisa ruim dentro de mim. Joga para fora, coloca para Deus. Porque foi isso que Salomão colocou, todas as suas inferioridades. Tem pessoas, irmãos, que guardam dentro de si sentimentos que, há muitos anos se passaram. Chega, irmãos. Nós estamos em 2015 e provavelmente de repente nós não vamos nem iniciar 2016. Que isso, pastor? Porque Jesus está às portas, irmãos. De repente você, jovem, não vai ter nem tempo de namorar. De repente você, jovem, não vai ter tempo nem de casar. Por quê? Porque se Jesus voltar, querido, nós vamos casar com Ele. A noiva vai se encontrar com o noivo e vamos participar das bodas. Sabe o que eu vejo, igreja? É muita pessoa se preocupando com vida sentimental e esquecendo a vida espiritual. Sabe o que eu vejo, igreja? É muita pessoa trocando as bênçãos de Deus por prato de lentilha, momento de prazer. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha geração. Eu não quero isso para a minha família. Nós estamos diante de uma causa para ser julgada. Será que você vai ter coragem, igreja? Se coloque de pé no nome de Jesus. Será que você vai ter coragem de ser como uma dessas mães? De colocar a verdade. Olha, rei. Olha, rei. Eu acordei. E quando me deparei, a criança que estava ao meu lado estava morta. E essa criança morta não é minha, é filha dela. A mãe fala toda a verdade. Agora tem uma mãe que vai viver a mentira. Ela acorda na calada da noite, na madrugada, troca o filho, pega o filho que não é dela. É igual crente 007. Ninguém vê, ninguém sabe que ele é crente. Só sabe que ele é crente quando ele chega dentro da igreja. Chega igual ninja. Só vê a fumaça. Na hora de ir embora, desaparece. Não sabe que ele é crente. Não consegue nem mais levar a Bíblia. Mas pastor, tem a Bíblia aqui. O crente que é crente, ele não é ninja.
Ele mostra a sua espada, a sua ferramenta. Quem tem a Bíblia aqui, faça assim no nome de Jesus. Não é para envergonhar nenhum. Só quem tem a Bíblia. Só quem tem a Bíblia. É a Bíblia, querido, é a palavra. É a palavra que traz alimento. É a palavra que traz, querido, aleluia, vida. A minha Bíblia vai dizer, querido, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A minha Bíblia vai dizer que eu e você já estamos limpos. É pela palavra. É pela palavra. Não é, querido, pelo WhatsApp. Não é. A minha Bíblia diz, querido, que a palavra, ela é luz, que a palavra, ela é lâmpada. Feche os seus olhos. Há uma unção, querido, neste lugar. Há uma unção. Quantos desejam essa unção? Feche os seus olhos. Quantos desejam essa unção? Feche os seus olhos e vai dando glória para Deus. Quantos querem essa unção? Vai dando glória para Deus. Vai dando glória para Deus. Já posso sentir verdadeiramente. Eita glória! Deus está aqui. Rabadacalabaçou, uma unção. Isso, querido, vai buscando essa unção. Já posso sentir. Eu tô sentindo. Foi essa unção. Foi essa unção que veio sobre Salomão. É dessa unção que eu estou falando. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor. Oh, aleluia. Onde fui um rio de amor, onde fui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação. Eu creio, Jesus, eu creio que essa unção, ela vai capacitar. Ela vai fazer, Senhor, coisas extraordinárias. Deus e os meus irmãos. Oh, aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Precioso meu irmão. Há uma unção. Já posso Oh, Espírito Santo, olha aí, ó. Olha pessoas que estão aqui desejosas desta unção. Deus está aqui. Há uma unção aqui. Há uma unção sendo liberada sobre este lugar. Há uma unção sobre a sua vida. Verdadeiramente Deus está aqui. Oh! eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor. Vai adorando. Rio de amor. É a unção, querido, que faz a diferença. É a unção que vai trazer capacitação para os seus momentos de decisão. É a unção, querido, que vai trazer alegria para a sua vida. E no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Segura no nome de Jesus. Querido, quando eu não era crente, melhor dizendo, quando eu não era crente, e pessoas me convidaram para ir para a igreja, minha mãe me convidava inúmeras vezes para ir para a igreja. Eu ia para a igreja, mas eu sou bem honesto, muito mais por causa da minha esposa do que por qualquer outra coisa. Na verdade, nós éramos namorados, nem noivos éramos. E aí, como ela estava passando por umas crises na sua vida, e minha mãe, de tanto fazer alguns convites, ela foi. E algo diferente aconteceu na vida dela. E aí, querido, o nosso namoro ficou em xeque.